Boa noite! Bora para mais uma live. Hoje a gente vai estar falando um bate-papo muito bacana, tá? Comecei um pouquinho atrasada, gente, mas já vou fazer meu serviço de casa. Já vou começar aqui compartilhando com mais pessoas. Você que ia entrando, já começa encaminhando para mais pessoas, tá? Boa noite, Kelly! Bora lá! Cheguei atrasada, né? Estava fazendo atendimento, esse povo. Kelly, começa aí, ó. Pega esse aviãozinho e compartilha com mais pessoas. Ludmila, minha amiga! Boa noite. Lurdinha, né? Olha eu chamando você de Ludmila, hein? O marido entrou agora também. Gente, um pouquinho atrasada, tá? Mas fique tranquilo, sabe por quê? Porque o conteúdo hoje é super, super interessante. Eu tava no atendimento, foi por isso que eu acabei atrasando um pouquinho. E eu acredito que daqui a pouco ela deve entrar aqui. E hoje eu vou estar falando sobre o intelectual. A importância do autoconhecimento. Bora lá, Kelly. Bora convidar mais pessoas. Deixa eu mandar mais aviãozinho aqui, gente. Hoje eu não estou com a minha... Clau entrou aqui também. Eu não estou de música, gente. Eu estou um pouquinho atrasada. Já vim direto pra cá. Diretamente pra gente poder ter aquele bate-papo maravilhoso. Deixa eu encaminhar mais aqui. Vocês estão mandando um aviãozinho também? Bora lá. Deixa eu chamar mais pessoas aqui. Para que a nossa live seja uma live bem produtiva, tá? Eu sempre falo, gente, que é o crescer e o contribuir. É muito importante quando a gente contribui na vida de outras pessoas também. Tudo aquilo que nos faz bem. Não é verdade? Deixa eu tomar uma água aqui. Hoje, vou falar com vocês. Olha, o marido falou que ele enviou para 20 pessoas. Top, obrigada. Bora lá. É sempre assim, eles sempre chegam depois. Eles estão fazendo alguma coisa, né? Tem uns que pode estar na cozinha. Hoje é segunda-feira. Então pode ser que esteja fazendo alguma coisa, mas depois eles chegam. Deixa eu ver se eu consigo encaminhar para mais pessoas aqui também. Vamos lá. Gente, eu acredito que a minha voz vai colaborar. Por quê? Eu estava fazendo atendimento agora. Então, geralmente, eu falo muito, né? E aí acaba que eu fico ficando um pouquinho meia rouca. Mas vamos lá. Hoje eu já quero começar falando um pouco com vocês. Como desfrutar de todas as áreas da nossa vida? Como é que vocês acreditam que nós podemos desfrutar de todas as áreas da nossa vida? Vamos lá. O que vocês acreditam, tá? Que nós podemos sim e com certeza a gente consegue desfrutar de todas as áreas da nossa vida. O que você sabe sobre você? Eu tenho uma frase que eu gosto muito de utilizar, que é a seguinte: tudo que eu sei me trouxe até aqui. Que na verdade é uma frase do Paulo Vieira. E exatamente o que eu ainda não sei é que vai me trazer grandes resultados, é que vai me levar eu a conhecer algo lá na frente. Então o autoconhecimento é aquilo que vai te ensinar aquilo que você ainda não sabe. Isabela entrou aqui também. Então, se eu já tenho um conhecimento, se eu realmente gosto, eu identifiquei que eu sou boa nessa área, eu sou boa nisso. Só que se eu ficar fazendo todos os dias a mesma coisa, eu vou ter o mesmo resultado. Sim ou não? Faz sentido para vocês? Então, o autoconhecimento, quando a gente fala do intelectual, é quando você busca investir em você. O conhecimento que você ainda não tem, que você precisa de aplicar, de colocar em todas as áreas da sua vida. E eu sempre, nas minhas palestras, eu falo sempre, imagina eu, Hélia, Isabela, boa noite, lindona. Olha, eu acredito que eu convidei vocês, tá? Eu quero que você vá no grupo aí da sua família, convida
todas as pessoas que te seguem, porque hoje, Isabel, eu vou estar falando sobre a importância do intelectual, de como que nós devemos investir no autoconhecimento, porque o autoconhecimento é transformador, gente. Oxi, ali, hein? Travou? Voltou de novo, né? Acho que agora vai. Eu tirei da internet. Tava travando também lá no meu sistema. Então eu sempre falo, imagina só, se eu estivesse morando no mesmo lugar, obtendo os mesmos conhecimentos de que eu tinha aqui eu tô com o quê? 47 anos. Eu cheguei no Espírito Santo há 17 anos, né? Eu tinha 17 anos. Imagina só, se eu estivesse naquele mesmo lugar, tendo aquele mesmo conhecimento com aquelas pessoas ali. Será que eu teria o resultado que eu tenho hoje? Maria Luísa, boa noite, Maria, tudo bem? Tá fazendo sentido para vocês? Pega o aviãozinho aí e caminha para mais pessoas. Bora lá, bora convidar mais gente. Mais pessoas precisam entender da importância dessa área da sua vida. Hoje eu estou falando sobre o intelectual. Então eu já fiz 6 lives. E são 11, né? Eu falei sobre o espiritual, conjugal, parente, social, filho, saúde. E agora eu estou falando sobre a importância de você investir no seu autoconhecimento. Tem pessoas, gente, que pensam o seguinte: eu já tô de idade, então não precisa eu estudar, não precisa eu buscar esse conhecimento. Deixa eu falar uma coisa para você. Não existe idade para que você mude de vida. Eu descobri o meu verdadeiro eu, a minha verdadeira identidade depois dos 40. Olha só. A Andréia entrou aqui. Boa noite, Andréia. Não tem idade específica, certa para você poder buscar transformação de vida. E muitas das vezes é preciso você sair do seu lugar. Muitas vezes é preciso você ter que afastar de algumas pessoas para que você tenha conhecimento certo, que aquele conhecimento te traga grandes resultados, tá? Eu falo muito com as pessoas na qual eu me conecto. Eu falo, olha, se for preciso, você precisa de mudar até de cidade. Porque, como eu falei para vocês, eu vim de uma família muito pequena. Imagina só, se eu estivesse morando no mesmo lugar da onde eu nasci. Hoje, eu falo com vocês, hoje, o feedback que eu recebo hoje é: ainda bem que você saiu da onde você morava, buscou o conhecimento que você tem hoje. Aí eu recebo isso das pessoas que eu mentoro, tá? As minhas mentoradas. Porque a minha vida mudou através do seu ensinamento. Então não existe idade para você poder mudar de vida. Se você estiver vivo, se você estiver respirando, você precisa buscar conhecimento, porque o autoconhecimento cura, é transformador e você precisa investir em todas as áreas da sua vida. É leve. Elia, eu não consigo, eu olho para algumas áreas da minha vida, eu vejo que não tá legal, precisa de equilíbrio. Precisa de você alinhar, porque é normal você olhar para você, olhar para algumas áreas da sua vida e falar assim, mas essa daqui não tá do jeito que eu gostaria que tivesse. Fernanda entrou aqui também, Thalia entrou aqui, seja bem-vinda. Hoje eu tô falando com vocês sobre o poder de se conhecer, o poder de investir em você. E o melhor conhecimento é aquele que você faz em você. E é da área intelectual. Hoje eu estou falando muito sobre o autoconhecimento. E eu fiz algumas anotações para vocês aqui. Por quê? Porque quando você começa a entender do conhecimento, você consegue desfrutar intencionalmente em todas as áreas da sua vida. E eu trouxe algumas chaves aqui para que vocês entendam se faz parte mesmo do dia a dia de vocês e se vai fazer sentido para vocês. A primeira chave para mudar totalmente a sua vida, eu já comecei falando, que é o conhecimento. Não existe mudança
se você estiver fazendo a mesma coisa todos os dias. Você vai colher o resultado que você está colhendo todos os dias fazendo a mesma coisa. Elia, eu preciso ter algo diferente. Você precisa investir em conhecimento diferente. Quando eu estava na terceira formação, eu entendi que era um ciclo que eu tinha que viver. Eu finalizava uma formação e eu iniciava outra. Eu finalizava uma formação e iniciava outra. Porque a gente precisa investir aqui, ó, na nossa caixa preta. Eu falo que é a caixa preta do avião. Se você se alimenta todos os dias, se você se preocupa que você precisa cuidar de alguém, olha, eu sou casada, eu tenho que cuidar do meu marido, tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas e você? O que você está fazendo por você? Você precisa buscar um conhecimento em você. E a segunda chave, qual é a segunda chave, Elia? Decisão. Foi aonde eu tomei uma decisão na minha vida. Eu olhei para todas as áreas da minha vida e eu pude identificar o quanto elas precisavam que eu tomasse uma decisão para cada uma delas. Gente, decisão muda a vida do ser humano. É você não aceitar viver mais aquela vida que você vive. É uma decisão. E a próxima chave, a chave 3, anota aí, tá? Tem alguém anotando? Eu tô um pouco meia rouca, tá, gente? Eu tava fazendo atendimento agora, falei bastante. E eu tô um pouquinho meia rouca, tenho que tomar um pouquinho de água. A terceira chave, autorresponsabilidade. Quem é responsável pelos meus resultados? Eu mesma. Não adianta eu terceirizar a minha autorresponsabilidade, colocar a culpa no meu marido, colocar a culpa nas minhas filhas, colocar a culpa nos nossos funcionários. A mudança minha só depende de mim. Então, a quarta chave é autorresponsabilidade. Vê se tem alguém anotando aí, tá? Esses insights, porque eu tô trazendo para vocês aqui é algo que eu faço na minha vida. Foi o que mudou a minha vida. Tudo que eu trago para vocês, gente, sinceramente, se eu fosse, eu falei hoje com as meninas que eu tava atendendo de manhã. Eu falei, não deixa de anotar. E coloca em prática, porque eu sei que tem resultado. É só você fazer, tá? A Isabel diz assim, decisão realmente é tudo. Sim, Isabel, foi a segunda chave que eu decidi na minha vida de não aceitar. Quando eu olhei para todas as áreas da minha vida, eu tô falando de todas as áreas, eu sou muito focada, intencional mesmo em todas as áreas. Porque uma, Isabel, puxa a outra. Não adianta você falar assim, eu vou focar só no meu profissional, porque eu quero melhorar a minha profissão. E aí você esquece do seu marido, você esquece dos seus filhos, você esquece da sua saúde, não faz sentido. Então a decisão ela tem que ser tomada e ser intencional em todas as áreas. E a quarta chave, vamos lá, obediência. É forte isso. Nós precisamos ser obediente. Se você não é obediente, a sua vida não vai mudar. A obediência, ela é amiga da disciplina. São todo mundo ali da mesma família. É bíblico. Deus fala com a gente. Seja obediente. Se você trabalhar a obediência na sua vida, seus resultados vêm. Algo vai mudar. E é para melhor, tá? E a quinta chave, consciência. Essa dói. Porque quando você olha para o seu casamento, quando você olha para a sua saúde, quando você olha para o relacionamento dos seus filhos, quando você olha para o seu financeiro e você vê que está tudo disfuncional e você traz consciência de que você é o único responsável. Porque eu sou a única responsável pelo meu casamento na parte da mulher. Eu sou a responsável pela parte de mãe. Eu sou responsável pela minha saúde. Eu sou responsável pelo controle do meu financeiro. Quando você traz consciência, dói. Mas aqui, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Recebe essa dor. Porque se a dor é pequena, você não vai mover.
E quanto maior for a sua dor, mais desesperador for, quanto mais no fundo do poço você acredita que você está, fica tranquila, porque não tem mais para onde você ir. E aí você começa a moer o seu orgulho e pedir ajuda. Aquela dor pequenininha, você vai na farmácia, compra um remédiozinho, toma e pronto, já passou. E quando é algo mais grave, não, você começa a se aprofundar mais, você dá mais atenção. Então a quinta chave é consciência. Vai anotando, tá? E a próxima chave é persistência. Quanto que eu vejo hoje as pessoas começando e parando no meio do caminho. As pessoas querem ter resultado muito rápido na primeira tentativa. Lembra do gênio da lâmpada? Ele errou 1.100 vezes para depois ele se tornar quem ele é hoje. As pessoas hoje não querem viver o processo. Eles não querem persistir. Eles param muito rápido. Nem mesmo plantou, gente. A semente nem germinou, já está querendo colher frutos. É preciso ser persistente naquele resultado que você vem buscando. Se você ainda não tem o resultado que você quer, que você gostaria, é porque falta você ser mais persistente e de forma assertiva. E a sétima chave, qual que vocês acham? Disciplina. Eu estava assistindo uma reportagem sobre o Neymar. E aí ele estava falando sobre a importância da disciplina na vida dele. E ele disse assim ainda, eu sou intencional, eu contrato coach, pessoas para poder me gerenciar, porque senão eu saio fora da linha. E eu sei que a disciplina que fez eu ter todos os resultados que eu tenho hoje. Tudo que eu tenho hoje está relacionado à minha disciplina, o meu foco e nas minhas decisões. E pra mim, gente, falar uma coisa pra vocês, uma pessoa que tá onde tá hoje, né? Você sabe muito bem a fama do Neymar. E chegou a falar com humildade. Ele tem um coach que gerencia as metas dele. Ele fala mesmo, porque eu preciso de disciplina. E eu não tenho um, eu tenho 2. E aí? Será que uma pessoa do nível que ele é hoje, e ele chega com humildade e fala por que a vida dele tá assim, e como que ele faz para manter? Por que não? Eu e vocês não podemos também fazer a mesma coisa? Fala para mim. Por que a gente não pode levantar a mão e pedir ajuda? Por que a gente não pode estar nos lugares certos, com as pessoas certas? Por que a gente não pode ter nossas metas no nosso mural, visão positiva de futuro? Por que a gente não pode olhar todos os dias aonde eu quero chegar? O que eu preciso fazer? Modelar essas pessoas que já chegou aonde chegou e o que elas fazem para manter ainda? Tudo está relacionado no conhecimento. Ninguém nasceu pronto. Todo professor foi aluno um dia. E muitas das vezes a pessoa fala, eu já tô velho. Ah, vale a pena não? Será que vale a pena mesmo? Ah, deixa pra lá. Olha, isso é preguiça. Historinha. Enquanto você estiver respirando, você pode sim investir em você. Ok, gente? Tá fazendo sentido pra vocês? Fala pra mim aí. Quero ver vocês falando também. Tá fazendo sentido para vocês? Parei na disciplina. Será que é importante a gente ter disciplina? Sim ou não? Vamos lá. A próxima chave. Uau. Essa vai doer. Porque eu lembro da velha Hélia. Orgulho. Enquanto que eu, Hélia, não moí o meu orgulho, enquanto que eu entendi perfeitamente que tudo que acontecia comigo estava relacionado ao meu orgulho. Não pedir ajuda. Não entender que eu errei. Não olhar para mim com mais amor. Não olhar para o próximo. Entender que se eu quero ajudar outras pessoas, as primeiras pessoas que precisam ser mudadas sou eu, ajudar sou eu. Eu tinha vergonha de pedir ajuda. Vocês acreditam nisso? Isso não é só vergonha, isso é orgulho.
A próxima chave que foi totalmente assim, que mudou totalmente a minha vida, foi quando eu moí o meu orgulho. Foi quando eu olhei para mim e falei assim, eu necessito de mudança. Eu preciso de pessoas para me ensinar. Eu preciso de pessoas para resgatar essa velha Hélia, eliminar a velha Hélia e trazer uma nova mulher, uma nova mãe. E aí, só aconteceu quando eu fiz o quê? Moí meu próprio orgulho. Eu sei que dói, tá? Eu falo isso com as pessoas que eu atendo. Eu falo assim, cuidado com o orgulho. Porque esse é o pior veneno da nossa vida. É o orgulho. E a próxima chave? E aí? Quem é que vai adivinhar agora? Princípio. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. É inegociável os meus princípios. Quando eu falo para vocês que eu sou intencional em todas as áreas da minha vida, tudo está relacionado ao meu princípio. Quando eu olho para as disfunções em cada área da minha vida, eu vejo que eu estou negligenciando a minha imagem. Hoje eu estava conversando com uma parceira minha e a gente está montando aqui, fala assim que é obra do Senhor, tá? Se prepara, porque essa mentoria que está vindo agora, ela está vindo uma mentoria enxuta. Por que, Hélia? Porque é tudo sobre resultado. A minha entrega, tudo sobre princípio. É inegociável os meus resultados. Eu entendi perfeitamente o que eu precisava fazer com excelência. Doeu, me machucou. Quando você traz consciência, você sente. Você vê que você errou. A consciência, ela é vizinha da autorresponsabilidade. E eu entendi perfeitamente daquela área da minha vida que ela realmente estava puxando, desalinhando a outra. E aí a minha colega disse assim, você tem autoridade para falar de todas as áreas, porque eu te acompanho. Você trabalha intencional todos os dias, cada área da sua vida. E olha, gente, eu tenho uma agenda. E essa agenda, ela é apresentada para o Senhor. Cada área da minha vida. Eu tenho os dias de conectar com meus pais. Tenho os dias de ir na casa deles. Eu falo que é as minhas obrigações. Por ser intencional, por dar atenção mesmo a cada área da minha vida. E eu aprendi isso através de ensinamento, tá? Então, a chave que eu passei para vocês foi princípio. E a última chave, que não é uma chave, falo assim, deixou por último, mas é tão importante quanto tantas outras, eu considero uma das melhores. Se chama fé. Nós precisamos de acreditar no Senhor. Cada evolução que nós temos na nossa vida, ela vem através do Pai. E se você não acredita em mudança, é porque você não está conectado com Deus. Se você não acredita em resultado, se você não acredita que a sua vida pode mudar independentemente da idade que você tem, é porque você não está conectado com o Pai. Porque quando você tem fé, você olha para eu falo assim que as mazelas, né? Olha aqueles erros que tá tudo na nossa vida e você fala assim, eu sei, fazendo o que eu estou fazendo aqui, pedindo ajuda para a pessoa certa, a minha vida vai mudar. E eu preciso apenas ser uma pessoa persistente. Eu preciso moer o meu orgulho, entender que eu sou a única responsável. Mas agora eu entendi tudo. E agora eu acredito em Deus. Eu tenho fé. E você entrega para o Senhor e faz a sua parte. Porque a partir do momento que você faz a sua parte,
que é entregar para o Senhor a parte dele, você trabalhando a sua parte, o momento certo, os resultados certos vai chegar. Pode acreditar, gente. Tô falando para vocês aqui de uma experiência de vida de 6 anos. Lembra que eu falei para vocês que não é de um dia para a noite. Simplesmente eu dormi, coloquei minhas metas no papel, olhei para elas, fechei os olhos, amanhã cedo tudo já mudou. Não. A gente precisa de olhar as estações. A gente precisa olhar o solo. A gente precisa preparar a semente. Nós precisamos de entender que para cada semeadura que a gente vai colher, ela tem um tempo certo. E não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. As pessoas, como eu falei para vocês, de algumas chaves aqui, passei algumas chaves para vocês. Ingrid entrou aí, sempre de 2 horas de diferença aí nos Estados Unidos, né? Mas ela chega. Obrigada por ter vindo também, viu? Esse bebê lindo, maravilhoso. Eu estou falando aqui sobre o intelectual, tá? A importância que nós temos que investir em nós. E hoje, essa área do intelectual é a área que pode mudar totalmente a nossa vida. Eu quero ler um livro. Você precisa de fazer o quê? Você precisa de um seu intelectual. Você tem que estar interligado naquele conhecimento. Eu vou estudar a Bíblia. Eu vou estudar sobre os meus comportamentos. Eu vou estudar sobre as minhas emoções. Como é que eu sei como que eu vou mudar o meu financeiro? Como que eu vou mudar a minha saúde? Gente, tudo está relacionado ao conhecimento. Tudo está relacionado. O caminho é esse. O caminho é você investir no autoconhecimento. Não existe mudança na nossa vida fazendo todo dia a mesma coisa. Se você não buscar algo diferente, se você não investir em você, você vai colher os mesmos resultados. Não tem outra resposta. O segredo das pessoas hoje de sucesso é porque eles não aceitam fazer as mesmas coisas todos os dias. Isso é que a gente já aprendeu. Nós fomos para São Paulo, nós fomos para Brasília o ano passado. Nós investimos muito, tá, gente? Eu sou muito grata a Deus pelo marido que Deus colocou na minha vida. Porque todo investimento que nós fazemos nos dois. E nós investimos sim no conhecimento. Todas as vezes que eu olho para a nossa vida hoje, eu fico imaginando. Imagina se eu, Hélia, estivesse lá no Teixeirinha, lá em Minas, naquela casinha de pau a pique, buscando água na cabeça. Imagina eu naquele lugar, na época não tinha energia, não tinha água, com aquela mesma mentalidade, no meio daquela população, a família que a gente tinha lá. Vocês acham que hoje eu estaria exatamente aqui com esse conhecimento, com essa autoridade de passar isso para vocês? É preciso tomar uma decisão. Muitas das vezes você precisa mudar de cidade, assim como eu fiz. Muitas das vezes você precisa de olhar para aquele ambiente que você está ali, você precisa sair daquele ambiente. Porque às vezes aquele ambiente ele não condiz com o resultado que você deseja. Lugares, pessoas e informações é que traz transformação de vida. Sim ou não, gente? O que vocês acreditam? Fez sentido para vocês? Cada um aqui tem uma história. E eu convido você hoje a olhar. Eu não sei a idade que vocês têm. Eu convido vocês a olhar, fazer uma observação, né? Uma retrospectiva. Olha quando você tinha 15 anos. Qual era o conhecimento que você tinha? Olha quando você tinha 20 anos. Qual era a experiência que você tinha? 25. Não sei qual é a idade de vocês aqui. 30. 40. Cada etapa de vida você adquire uma nova experiência e um novo conhecimento. A Andréia está dizendo aqui, nossa história é parecida com a vida do José. É isso mesmo. A Andréia é minha irmã, tá, gente?
sem você... Olha, eu fico triste quando as pessoas falam assim, eu não consigo sair do meu lugar. Mas e se eu sair? Quando eu saí lá de Minas, e eu lembro que os meus irmãos choravam muito. E tem uma cena na minha mente de quando que eu olhei 2 vezes para trás. E se eu olhasse 3, eu ia voltar. E se eu tivesse voltado, eu não conseguiria hoje olhar hoje para a família que eu tenho. Eles não teriam hoje, não conseguia trazer igual. Eu trouxe todo mundo. O resultado que a minha família tem hoje foi aquela decisão que eu tomei embaixo de lágrimas, chorando muito. Eu passei 1 ano chorando. Eu chorava no banheiro. Mas eu tinha certeza que um dia eu ia conseguir trazer a minha família. Porque aquele lugar que a gente estava lá, ele não condizia com o resultado que nós gostaríamos de ter. E Deus, ele nos fez, gente, para viver uma vida em abundância. Eu não aceito quando as pessoas falam assim, já tá bom. Já tá bom. Eu falo assim, olha para cada área da sua vida. Você tá feliz? Não. Então não tá bom. Você precisa entender de plenitude. Quando a gente fala em plenitude, é quando você olha para todas as áreas da sua vida. Você tá bem no seu casamento, você tá bem no seu financeiro, você tá bem na sua saúde, você tá bem no seu intelectual, você tá bem com o seu social, você tá bem no seu servir, as suas emoções, gente, na sua profissão. É preciso a gente olhar para todas as áreas da nossa vida e acabou. Os seus filhos, para quem é mãe aqui, os seus filhos precisam de entender verdadeiramente qual é o seu papel de mãe. Limites, amor, alta responsabilidade. E não tem idade, tá? Não tem idade. Porque filho é filho para sempre. E eu sou aquela mãe, tá? Do fundo do meu coração, eu falo mesmo para vocês. Eu sou muito apegada às minhas filhas. E eu amo conversar, na verdade, toda a minha família, né? E eu amo conversar, mas quando você ama, você cuida. Eu não tenho dificuldade de dar feedback para minhas filhas. Eu não tenho dificuldade de dar feedback nem para os meus pais. Eu respeito todos os meus pais, né? Eu falo, ontem eu conversei com meu pai no Rio de Janeiro, liguei para ele e ele estava fazendo uma arte. Ele não pode beber, ele disse que tinha bebido uma latinha de cerveja. E com muito amor, sabe? Minhas palavras, eu disse para ele, eu falei para ele assim, pois é, quanto que a sua saúde é importante? Tá fazendo calor, falei, toma água, toma suco. Você quer voltar para aquela cama do hospital? É essa a escolha que você quer para sua vida? É isso que você quer mesmo? Então, assim, eu fiz um feedback para ele de uma forma respeitosa, mas que eu trouxe consciência. Eu falei para ele, você lembra o que aconteceu com você em cima daquela cama, usando sonda? E eu comecei a falar, porque o meu irmão contou para mim. E aí ele falou assim, já ganhei um esporro do seu irmão, agora eu tô ganhando de você. Eu falei, não, eu tô apenas trazendo consciência. Porque a nossa vida, pai, ela é feita de escolha. E você escolheu hoje, em vez de tomar um copo com água, um suco, você resolveu tomar uma cerveja. E você não pode. Você acabou de plantar. Então, quando você ama, você cuida. E cuidar é dar esse feedback com respeito, mas ser sincero. E eu aprendi isso, porque antes eu fazia a mesma coisa, mas fazia de forma errada. E ainda ficava nervosa. Tá vendo? Vai acontecer isso e depois vai acontecer isso. Hoje eu falo assim, olha, o que eu puder fazer por você, eu vou fazer. Mas saiba que você é o que mais vai sofrer. E de boa, gente. Eu respeito toda a minha família, respeito todas as pessoas que estão à minha volta. Eu consigo contribuir na vida dessas pessoas de uma forma mais leve. Sobre uma leveza. E é sobre isso, tá? Que eu trouxe para vocês hoje. Eu quero que você, para você conectar com o seu propósito, quero que você hoje olhe para o seu estado atual. Vamos fazer uma reflexão.
Olha para o seu estado atual hoje. Como é que está a sua vida hoje? Será que a sua vida hoje está precisando de conhecimento? Você está feliz? Tudo que você adquiriu até hoje? Nada precisa mudar na sua vida? Está tudo bom? Está tudo maravilhoso? Quais são as metas que você tem hoje para cada área da sua vida? E para você ter uma meta específica, você precisa de olhar para a sua vida hoje, para o seu estado atual e trazer consciência. Como que você se vê hoje em cada área da sua vida? Eu sei que é doloroso, porque quando a minha coach falou para mim assim, Hélia, quanto vale hoje o seu casamento? Vamos negociar? Eu, como assim? Quero comprar o seu marido. Aí ela é ousada, sabe? Ela fala desse jeito. Quanto vale hoje suas filhas? Eu falei, você tá maluca, é? Não, tô não. Quero comprar suas filhas. Vai lá. Ela tá desse jeito. Vai lá, fala aí. Fala. Quanto que custa? Eu falei, não existe dinheiro, não existe valor. Ela falou assim, existe sim. Olha aqui pra sua nota. Ela pegou. Olha aqui. Olha como é que tá o relacionamento com suas filhas. Você tá negligenciando isso aqui. Olha o seu casamento. Você tá... Olha aqui. E ela começou a apontar. Gente, doeu. A Marcilene disse assim, verdade. Doeu. Ela falou assim, quanto vale hoje a sua saúde? O que você alimentou agora no almoço? Isso era 1h da tarde, mais ou menos, né? Que ela ia me atender. Estava me atendendo. Ela falou assim, o que você alimentou hoje? Condiz com o que você realmente quer viver? Por quanto tempo? Perto do seu marido, perto de suas filhas. Alimentação é tudo. Gente, e eu estava com... Deixa eu ver quantos quilos. 16 quilos do que eu tenho hoje. Tá? Ela falou pra mim assim, você tá negligenciando a sua saúde. Se os seus filhos, as suas filhas é importante pra você, por quanto tempo que você quer viver do lado delas? Se você não toma uma decisão por você, toma uma decisão por essas pessoas que te amam. Gente, lágrima descia. E eu só ouvindo. Ela falou, eu quero que você só me escuta. Eu não quero que você fala nada. Quero que você só me ouve. Você acabou de me dizer que é importante para você e suas filhas. Olha a sua saúde. Olha seu peso. E aí, quando a gente tem esse puxão de orelha, o que você faz? Você toma uma decisão. E eu trouxe consciência na minha vida. Eu olhei para cada área da minha vida e falei, eu sou a única responsável mesmo por eu ter esse resultado aqui. Então, se é eu, então agora é a hora de eu pagar o preço. Se é eu que sou responsável pela parte da esposa, é eu que vou ter que fazer. Se eu sou responsável pela parte de mãe, lá na empresa, é eu que vou ter que fazer. E aí eu mapeei todas as áreas da minha vida e tomei uma decisão. E falei, a partir de hoje, eu, Hélia, vou ser intencional em todas as áreas da minha vida. Eu não aceito mais negociar nenhuma área da minha vida. E aí vocês acham o quê? Que não valeu a pena, não? Quando eu pego a minha história de 2021 e olho para 2025, eu falo, meu Deus do céu. Por que essa pessoa não acordou para a vida há mais tempo? Então, o que eu quero trazer para vocês hoje, toda essa mudança, toda essa nova pessoa que eu tô compartilhando com vocês, ela veio através do conhecimento. Pessoas que pegou na minha mão, pessoas que me ajudaram, através de vídeo, livro, curso, mentoria, porque as pessoas hoje, a Hélia lá atrás também era assim, elas contam muita historinha. Se a gente for hoje utilizar o nosso celular ao nosso favor, pegar o nosso celular, começar a olhar
lá no YouTube, quantas aulas, quantas mentorias, quantos vídeos que tá lá para cada área da nossa vida. E por que a gente não faz isso? As pessoas falam assim, eu não tenho dinheiro, por isso que eu não fiz esse curso financeiro. Deixa eu te falar para você, tá gratuito. Se você quer mudar, é possível sim. Gratuitamente. Lá no YouTube, você pode pesquisar cada área da sua vida. Só que por que a gente não faz isso? Por que a mentoria é diferente? Porque você tem uma pessoa para te acompanhar. Uma pessoa para te mostrar o caminho. Para pegar na sua mão e falar para você assim, olha, esse aqui é o caminho que você tem que seguir. Esse resultado que você precisa caminhar por esse caminho aqui. Porque foi esse caminho que eu, Hélia, vou falar por mim, esse foi o caminho que eu tive que percorrer. Paguei o preço. Foi doloroso. Falar pra você, eu tive que ficar longe da minha família, tá? E foi por várias vezes. Ficar longe das minhas filhas. Afastar da nossa empresa. Mas valeu a pena. Como eu falei pra vocês, tivemos que sair do nosso lugar. Tivemos que ir pra vários lugares. Hoje eu recebi uma mensagem de uma colega minha de Brasília. Ela é fotógrafa. E ela disse assim, Hélia, quanta evolução. Ela falou, eu admiro muito você. A outra lá de São Paulo, Hélia, você precisa vir fazer uma palestra aqui. Eu não tô gostando disso. Ela até brincou, eu não tô gostando disso. Como assim você nos abandonou? Eu falei, calma, a última vez que nós se vimos foi em dezembro. Ela falou, mas então, nós já estamos em abril. Eu falei assim, calma. Porque o ano passado, a gente foi praticamente um ano inteiro fora. Eu falei assim, calma, que eu vou chegar aí. Esse ano eu já apareço aí ainda. Porque eu entendi exatamente o que eu quero para minha vida. Eu entendi exatamente o que eu poderia contribuir na vida de outras pessoas. Estava tudo relacionado ao meu intelectual. Faz sentido para vocês? Franciele entrou, Fernanda entrou. Boa noite, Franciele. Fala para mim aí. Fez sentido para vocês? A importância hoje que eu trouxe para vocês do intelectual para cada área da sua vida. Como nós devemos nos investir, gente. Não tenha, pelo amor de Cristo. Eu acabei de falar com uma das minhas mentoradas, ela tá finalizando, só falta uma aula. E ela disse assim, não sei se ela entrou aqui, ela falou assim, próxima turma eu vou estar. Porque eu entendi. Eu destravei todas as áreas da minha vida. Hoje o meu marido, cheguei em casa, tô terminando de fazer agora aqui com você a aula. O meu marido tá esquentando janta. Uma mulher transformada que transformou aqui dentro de casa. Eu sei a linguagem de amor do meu marido e ele ficou apaixonado porque eu fiz... Gente, ela fez um quadro e ela deixou no corredor aquele quadro para que ela pudesse ser intencional mesmo no relacionamento dela. Então, o autoconhecimento, ele cura. O conhecimento, ele é transformador. E essa área específica, e eu falo para você, tem poder quem age. Se você investir intencional mesmo em cada área da sua vida, se você quer olha, eu quero ter uma vida em abundância, eu quero viver a minha plenitude, precisa ser intencional em cada área. Se não for, não adianta. Eu costumo falar que um carro, ele não sai da garagem com o pneu vazio. Tem que estar os 4 cheios, não adianta. Uma casa precisa do 4 pilar, se um cair, tudo cai. Por que tem pessoas, vocês conhecem alguém que na mesma hora tá feliz, tá de cara feia, tá de cara fechada? Você fala assim, gente, o que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa pra fulano? Porque até agora mesmo fulano tava boa, tá tranquilo, tava rindo. Alguém conhece alguém assim? Alguém já viveu por essa experiência? De estar no meio de uma pessoa que tá brincando, tá sorrindo, e aí do nada a pessoa já muda o temperamento. O emocional. Pessoas com emocional frágil. Pessoas com identidade distorcida, não sabe quem ela é.
É a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Uma hora eu tô sorrindo, uma hora eu tô triste, uma hora eu tô muito alegre, uma hora eu tô chorando. Tudo tá relacionado ao nosso emocional. Tem muito dinheiro. Quantas pessoas que tá com a conta bancária maravilhosamente bem, mas tá sozinho, não tem família, é uma pessoa triste, depressiva. Precisa ser intencional em cada área da vida. Ok, gente? Combinado? Então, valeu a pena trazer para vocês a importância de investir em cada área da sua vida, trazer o intelectual, saber que ele é responsável pelos seus resultados. Vou repetir a frase: o que você sabe te trouxe até aqui. E exatamente o que você ainda não sabe é que vai te levar adiante, é que vai te trazer resultado diferente, é que vai fazer você ser transbordo na vida de outras pessoas. Conhecimento que você não tem ainda, você precisa adquirir. O que você não sabe fazer, você precisa aprender. Você tem que estar no lugar certo, com as pessoas certas, buscando informações certas, olhando para cada área da sua vida e falar: nada quebrado nessa área aqui. O que está faltando nessa área aqui? O que está fora do lugar? Começa a alinhar todas as áreas da sua vida e vai viver a sua plenitude, porque é isso que Deus nos fez para ser. Ser uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa que você olha e fala assim: uau, eu sou uma pessoa plena em todas as áreas da minha vida. Plenitude é isso. É você olhar para cada área da sua vida, trazendo no seu estado atual, tá? Tem que ser no estado atual. Como é que você está hoje em cada área da sua vida? Quando você se perguntar quem eu sou em cada área da minha vida, e você ter a resposta certa, gente, é transformador. A Marcilene disse amém. Marcilene Paula, é isso? Você estava na palestra? Eu sei que entrou pessoas novas aqui, tá? Gostei muito, Elia, que bom. A intenção aqui é essa, tá? Eu falo assim que tudo que mudou a minha vida, todos os resultados que eu venho colhendo, com certeza eu vou transmitir, eu vou compartilhar com outras pessoas. E, gente, eu faço com muito amor. Todas as segundas-feiras eu estou aqui às 8 horas até acabar todas as áreas, tá? Eu estou no intelectual. E a próxima segunda vou estar falando sobre o quê? Financeiro, tá? Então anota aí na sua agenda que segunda-feira é sobre o financeiro. E te prepara, porque eu vou trazer algumas dicas para vocês e eu vou contar para vocês a mudança que teve a minha vida depois que eu e meu marido investimos no nosso financeiro, tá? Primeira vez que fui convidada pela Kelly. Ai, que bom! Ah, minha amiga Lurdinha. Minha amiga, eu quero fazer uma live contigo. Você sabe disso, né? Nossa, não adianta falar assim, Elia, vamos fazer outro dia. Eu preciso fazer uma live com você. Você é a mulher? Ixi, caiu uma ficha aqui agora, Lurdinha. Eu vou estar falando sobre financeiro. Você ainda está no Banco do Nordeste? Se você ainda estiver, eu vou chamar você uma convidada especial para contribuir na vida das pessoas. Para falar também sobre um pouquinho do financeiro. Te prepara segunda-feira, viu? Vamos sim. Pronto. Fechou. Combinados. Amo demais, tá, gente? É o que eu faço de paixão mesmo, tá? Eu falo mesmo. O que me fez chegar até aqui foi o conhecimento. O que eu busquei desesperadamente, algo novo, todos os dias, todos os dias. Eu vim de uma família pequena, uma família humilde. Eu saí de um lugar pequeno. Então a gente precisa de tirar o rostinho para fora. Você precisa sair daquele ambiente, porque nessa ambiência que você tá, com essa frequência, sua vida não vai mudar. Eu estava na palestra semana passada e eu pude ver nas pessoas a importância que elas estavam ali, a gratidão, o quanto que elas agradeceu. Por quê? Porque elas saíram de casa, porque elas foram em busca de algo melhor na vida delas. E tudo está relacionado ao conhecimento, tá? Porque, gente, conexão e relacionamento é que muda a nossa vida. Não adianta, tá?
Elia, eu quero ter um resultado diferente nessa área. Muda de mesa. Porque se você não tem ainda, é porque você está sentado na mesa errada. Muda de mesa. Troca de ambiente. Não, Elia, mas eu não... Saia do lugar onde você está. Faz alguma coisa. Porque o poder da ambiência é muito forte. A gente precisa de trocar de lugar, precisa trocar de mesa. E ser intencional mesmo, tá? E trazer a palavra de Deus, é óbvio. Sem Deus a gente não consegue fazer nada. E eu quero falar pra vocês aqui um convite. Eu quero já deixar um spoiler pra vocês, tá? Eu até avisei. Em maio agora, eu vou estar lançando a nova turma da mentoria em grupo. Porque eu fiz o ano passado, em setembro. E as pessoas estão pedindo. Por que a importância de ser em grupo? Tem individual e tem em grupo. Nós precisamos muito de trabalhar o contágio social, tá? Como é importante o nosso social. Nós precisamos de estar em novos ambientes, conectado com novas pessoas. Então, em maio, fica atento que eu vou estar lançando. Estou finalizando já a data certinho. Em maio, vamos ter a abertura dessa nova mentoria em grupo. Como que vai ser? Marcilene, eu preciso disso, Elia. Parabéns. E eu gostei da frase. Eu preciso. Isso é muito importante. Você já deu um comando para sua mente, tá? Você já falou para sua mente da sua necessidade e que está no seu controle. Isso é top. Eu gostei da palavra, gente. A palavra tem poder, tá? Então, o mês de maio é uma abertura onde a gente vai fazer o nosso encontro online pelo Zoom. Todas as segundas-feiras, tá? Vou dar alguns spoilers agora, mas eu não vou falar muito. Na live de semana que vem eu vou trazer mais detalhe, tá? Se prepara. Mas os meus stories também eu costumo falar. Preciso saber para vocês se programando, tá bom, gente? Todas as segundas-feiras, das 7 às 10 da noite. São 3 horas comigo no Zoom. Você vai receber todo o material. E olha, é para cada área da vida. Eu não ela vai ser específica no relacionamento conjugal. Vai. Mas nós vamos estruturar todas as áreas da vida. Porque eu não consigo viver sem Deus. Eu não consigo viver sem a minha saúde. Como é que eu vou focar só em uma área? Para que eu tenha leveza em todas as áreas da minha vida, eu tenho que manter um equilíbrio. Então se prepara, começa já pensando em investir em você, pelo amor de Deus, tá? Que o melhor investimento é aquele que você faz em você. Você não come todo dia? Você não tem que dormir? Você não toma água todos os dias? Por que você não pode investir aqui, ó, na sua saúde mental? Em maio, eu vou estar em Itaguaçu, mais uma palestra, mais uma aqui em Tarana. Em junho, no Itaguaçu, acho que eu vou estar em duas palestras, no dia 7 e no dia 21. E em junho eu vou estar em Baixo Guandu, lá é um outro movimento. Mas eu estou esperando vocês para minha mentoria em grupo. Combinadas? E nós finalizamos, tá? Porque tem mais uma coisa para fazer. Eu tenho um esposo me esperando. A gente precisa... 9 e 2. Deixa eu compartilhar com vocês. Hoje, a segunda-feira, é a segunda que a gente mais trabalha. A gente quase não se vê, tá? Então, agora é tempo de qualidade pro meu marido. Então, preciso ter tempo para ele, porque hoje foi corrido. Lembra que a gente tem todas as áreas da vida? Pois é. Então, estou esperando vocês para estar comigo. Opa, a Isabela disse aqui, vou estar com você, Elia. Eu vou no Isabel. Que Isabela, gente? Como assim? Marcilene, boa noite, tá? Então, eu estou esperando vocês segunda-feira, ok? E já começa a se preparar para a gente viver essa grande transformação juntas. Porque grandes coisas estão por vir. Quem para no meio do caminho não chega em lugar nenhum. O que você trouxe, o que você sabe te trouxe até aqui. A mudança que você precisa ter na sua vida, você precisa de buscar. Você tem que se mover. Você tem que fazer acontecer. Entendeu? Você tem que tirar tempo pra você. Senão não vai acontecer. Isabela, né, amiga? Você tá rindo, né? Gente,
Um beijo para cada uma de vocês. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Que os anjos do céu possam cobrir vocês hoje, uma noite de descanso, se tornando cada vez mais uma mulher maravilhosa, uma mãe maravilhosa em todas as áreas da vida. Que Deus abençoe cada vez mais vocês. Parabéns por estar aqui, esse horário, 9 horas da noite. Isso significa o quê? Que você tem um compromisso com você. Significa que você está olhando para você e sabe que você é a única responsável por resultado ainda que você não tem. Parabéns. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Uma feliz noite, um bom descanso e até segunda-feira que vem. Não esquece, tá bom? Beijo maravilhosa, que Deus continue te abençoando. Amém, amém. Todos vocês também, tá? Em especial a você, tá, Isabel? Um beijo pra você, um beijo no seu coração e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.